psicologia social e das organizações em Portugal. Muito recentemente fiz um MBA numa área que a Chelsea mencionou, mas que agora também é uma área de extremo interesse para mim, que é Happiness Management, gestão de felicidade. Foi o meu último grau académico. Tenho experiência de recursos humanos nas mais variadas áreas, desde a banca, empresas que nós chamamos FMGCs, enfim, a experiência é longa, mas em termos genéricos, nas áreas em que a Chelsea falou, ou o Carlos também falou, recrutamento e seleção, formação e desenvolvimento de pessoas, salários e benefícios, enfim, todas aquelas áreas mais comuns em recursos humanos, eu as faço, e de facto também gosto, em particular, de identificar, treinar e desenvolver talento. Esse é o meu ânimo, o meu propósito no dia a dia é encontrar jovens que têm potencial de crescimento e ajudá-los a atingir o seu desiderato profissional. Então, de uma forma muito genérica, esse é o Celso Citoy. Obrigado. Ok. Antes de passar a palavra para o Leo, é assim, estou aqui a ver muitos e-mails a serem colocados. No decurso do processo, nós vamos mandar uma lista de presença em formato link, que vocês só podem copiar e depois preencherem. Por favor, podem não continuar a mandar aqui os e-mails. Vamos mandar uma lista de presença em formato link. Leo, por favor, é consigo, temos 2 minutos. Claro, primeiramente, boa noite, né? Bom final de tarde. Um prazer estar aqui também com vocês, tendo a oportunidade de falar. Como vocês já podem notar pelo sotaque, eu não sou de Moçambique, sou brasileiro. Eu venho de uma área um pouquinho diferente. Como a gente brinca aqui, eu venho do lado sombrio da força. Eu trabalho com vendas corporativas. É, Fazem um pouco mais de 6 anos que eu estou no mercado de tecnologia. E hoje com a Factorial fazem mais ou menos 4 anos que eu trabalho, geralmente no setor de gestão administrativa e de recursos humanos, sempre conversando com profissionais da área, então, mais uma vez, é um prazer estar tendo a oportunidade. E hoje eu gerencio o canal, trabalho para o departamento de expansão e estratégia da Factorial e gerencio o canal de expansão global que a gente tem, acionando parceiros em regiões fora do União Europeia. Bom, a oportunidade de colaborar com a Prati Consultoria tem sido que tem alavancado o nosso crescimento principal, fluxo de alavancamento do nosso crescimento na região de Moçambique hoje. Bom, acho que a perspectiva que eu busco adquirir hoje é escutar mais dos profissionais locais, entender mais as realidades dos profissionais locais em Moçambique, mas também dar uma palhinha um pouco sobre essa tendência no mercado global, né, com a minha experiência no mercado latino-americano e nos Estados Unidos, para a gente comentar um pouco sobre a transformação digital hoje no século XXI e como isso tem mudado o dia a dia do profissional de recursos humanos, né? Ok, ok, ok. Uau! A Chelsea, o Leo, eles são de Moçambique, como o Leo aqui disse. O Leo é do Brasil e está na Espanha. Está a representar a Fatorial e quando nós sentamos, definimos o tema transformação digital, não coincidiu quando já estávamos a representar a Fatorial em Moçambique e na África lusófona. Então, nós pensamos, uau, quem seria mais apropriado se não for, por exemplo, dentre várias pessoas, trazemos pessoas que já têm um software de recursos humanos, que é mesmo a Fatorial. Mas deixa só partilhar convosco um aspecto muito importante. Por que é que nós criamos o Practic Talk? É que nós entendemos tudo começa, por exemplo, com uma inquietação. É que, no contexto moçambicano, diversos eventos, na nossa opinião, eles são elitelizados e, na maior parte das vezes, nós não conseguimos estar presencialmente e também, na maior parte das vezes, o custo para participar, geralmente, tem sido muito grande, também aspectos de logística, aspectos de geografia limita muito. Então, nós pensamos, muitas pessoas estavam a pedir e nós criamos este processo para, naquilo que nós pensamos, ser um espaço livre, acessível e interativo, onde cada um pode participar, tecer comentários, mas também ser um espaço em que, para nós, em que as pessoas
vão falar com profissionais a custo zero e depois vão ter um certificado. E falando em certificado, vamos partilhar mais ou menos, vamos mandar o link no decorrer do evento e estamos a pedir que depois de receberem o certificado, partilhem nas vossas redes sociais, sobretudo o LinkedIn, nos mencionem os oradores aqui, mostrem que realmente vocês estão num processo de aprendizado e vão inspirar as outras pessoas. Agora, contextualizando, para depois fazer aqui as perguntas, estamos num mundo em que a transformação digital, que é um processo de integrar a tecnologia no ambiente de trabalho, ela tem sido algo constante. Já não estamos nas eras passadas em que o processo, claro, o processo é manual, mas o uso da tecnologia tem sido um elemento importante. E no contexto global, fala-se muito, por exemplo, de automação dos processos, fala-se de people analytics, fala-se de experience, a experiência do colaborador na área digital, onde o colaborador vai ter essa experiência dentro da empresa com as tecnologias. Portanto, nós vivemos num mundo em que a tecnologia ela deve ser usada. E a primeira pergunta que eu coloco aqui é para a Chelsea. Chelsea, na sua opinião e na sua experiência, o que é que poderia ser então essa transformação digital e qual poderia ser o impacto dessa transformação digital na gestão de pessoas e no futuro das organizações? Obrigada, Carlitos. Quando o Celso mencionou que tem 25 anos de carreira, eu pensei, meu Deus, que bom, por quê? Porque temos um profissional sênior na área, vamos lá, temos um guru da área e temos pessoas mais júniores, que é extremamente interessante, gosto desta dinâmica. Carlitos, respondendo à sua pergunta, creio que o enquadramento da tecnologia dentro da RH muda diversos fatores, fatores e processos, ok? Desde o recrutamento e a seleção, o Carlitos mencionou o People Analytics, porque hoje em dia realmente eu mudei-me recentemente, estou aqui nos Estados Unidos e aprendi uma nova profissão chamada Employee Experience. Em Moçambique eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, então o conceito que eu tinha era totalmente diferente. Ok, por eu gostar da área de bem-estar de colaboradores, eu quero que eles tenham uma boa experiência de colaborador, mas nunca tinha olhado no sentido de que isso era realmente uma carreira, uma área realmente a seguir. Então, foi extremamente interessante ver como a tecnologia está a expandir-se, está a criar uma integração dentro do mundo do RH. Pode ser também usado quando nós falamos de L&D, que é Learning and Development, dentro das organizações. Vemos hoje em dia que temos a Udemy ou Udemy, como preferirem, temos o Coursera, mas vemos também organizações que vão criando ou vão se associando a empresas de tecnologia para garantir que eles têm seus próprios softwares de aprendizagem, ok? E normalmente o que é que nós podemos perceber é, dependendo do setor, a tecnologia ou os softwares que estiverem lá vão ser adaptados para responder à necessidade específica que aquela determinada empresa tem. E também fiz aqui, vou fazer uma cábula, por conta da questão do trabalho remoto. Seria impossível que nós trabalhássemos de forma remota sem tecnologia. Sim, nos últimos 5 anos, por conta da pandemia, nós vimos essa transformação em que antes nós entendíamos pelo menos que, olha, ir trabalhar é acordar e ir ao serviço, realmente. Mas com a pandemia estávamos todos confinados, ninguém podia sair, mas era necessário que as empresas continuassem a desenvolver. Então, este crescimento do trabalho híbrido hoje, pós-Covid,
tenho relacionamento com algumas pessoas que dizem, olha, meu trabalho está a exigir que voltemos todos ao office e eu não vou voltar ao office porque altera a minha rotina, já me poupa 2 horas de viagem, 1 hora ir, 1 hora voltar, então mesmo o pós-Covid ainda se faz sentir pelo fato de que estamos extremamente dependentes da tecnologia de alguma forma, porque nós estamos aqui agora a ter uma conversa em cantos totalmente separados graças à tecnologia. Então, acredito que daqui para frente não se virá um mundo sem tecnologia, obviamente. Estamos a ver a tecnologia entrar para a medicina de forma sagaz e agressiva, diga-se de passagem, e não se vai ver um mundo em que não há tecnologia, sendo que existem aí uma imensidão de processos. E, obviamente, porque há automação de processos. Hoje em dia, se nós entramos em contato com uma empresa, quem nos vai responder é um chatbot, não vai ser uma pessoa. Então, temos essa flexibilidade, porque temos acesso a todas essas tecnologias, acesso a essas ferramentas todas. Então, creio que, felizmente ou infelizmente, para quem não quiser se adaptar, não vai poder trabalhar no mundo de RH sem tecnologia. Não sei se terei passado, deixei escapar alguma parte da sua questão. Não, 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 não. E eu estava aqui a anotar alguns elementos importantes. A Chelsea falava do Employer Experience. Eu traduzi o termo, a experiência do colaborador na área digital. E agora discute-se muito disso assim, Employer Experience digital, ou seja, essa experiência do colaborador dentro da empresa, só que num ambiente de trabalho já numa era totalmente digital. E eu gosto ainda quando a Chelsea fala dessa experiência e coloca, por exemplo, a questão de Covid, num contexto moçambicano em que era muito difícil trabalhar. Eu tive essa experiência na docência, enquanto docente numa dessas universidades, em 2020, e nunca, não posso assim dizer, não era fácil, não era fácil. Bom, tendo em conta isto, a segunda pergunta é para. Eu tenho aqui uma cábula. A segunda pergunta é, é para. A segunda pergunta é para o Leo. Leo, a Chelsea fala aqui do impacto dessa transformação digital, traz essa experiência a experiência do colaborador, fala da Covid. Eu queria saber de si, o digital pode, ou podemos considerar o digital uma ameaça ao emprego dos profissionais de recursos humanos, ou pode ser então aqui uma oportunidade? Qual é a sua visão? Bom, ótima pergunta, ponto polêmico, hein, de questão de debate aí. A gente está na fronteira da tecnologia debatendo inteligência artificial, né? Até que ponto que o trabalho do futuro vai ser igual ao trabalho do passado. Eu tive, desde o começo da minha carreira, trabalhei com vendas, né? Então, muito se discute o trabalho, por exemplo, do que na venda B2B a gente chama de pré-vendas, né? Que é a pessoa que pega o telefone e te liga quando você clica no anúncio do marketing, quanto esse trabalho vai ficar obsoleto no futuro. Mas, na verdade, o intuito, eu acho que a gente está um passo anterior, né? Muito a gente debate sobre inteligência artificial, a gente vai em seminário para falar sobre a fronteira tecnológica, é disso que a gente fala, mas a realidade, e aqui a gente tem vários profissionais de recursos humanos aqui, inclusive alguns que pelo nome que eu reconheci que eu já tive o prazer de ser introduzido através do Carlitos. É, E a realidade é que no dia a dia das pequenas e médias empresas, a grande maioria delas, os processos ainda são totalmente manuais. A gente ainda está nos anos 90, no começo dos anos 2000, usando Excel para a maior parte das coisas, Google Form para os outros 90%, em grande maioria, e aí isso eu estendo para além do contexto moçambicano, né? É uma realidade também em outras áreas que eu tenho contato, na América Latina, na América Central, onde a realidade do pequeno e médio empresário, ela está, no sentido tecnológico, aquém da realidade da empresa, do pequeno e médio empresário nos Estados Unidos, por exemplo. Isso por acesso ao capital, né? Isso por a moeda mais forte, os provedores estão lá,
com produtos desenvolvidos para o mercado lá. Então a gente tem um desafio antes, eu acredito todos nós aqui, né? Que é chegar no ponto básico. Pô, o RH não pode ficar 6 horas por semana, 7 horas por semana, fechando folha de pagamento e botando nome num formulário, certo? A realidade da coisa ainda é um pouco isso, né? Ainda a gente ainda paga, tem na folha de pagamento um profissional qualificado, um profissional às vezes com uma formação como a Chelsea, como o Celso, e esse profissional ele fica à mercê de fechar um Excel e colocar nome numa planilha, né? Um salário, um desperdício no final das contas do investimento do salário desse profissional, né? Então, na verdade, a tecnologia ela vem justamente para solucionar isso. Esse é o problema de fato que os provedores, por exemplo, como a Factorial, Sim, têm é mesmo. como desafio. É, então, não sei se tu terá uma interferência aqui no microfone. Bom, não, e só para complementar aqui, acho que o desafio, Carlitos, é esse. A proposta de valor não é tomar o emprego das pessoas, é melhorar o emprego das pessoas. É essa que é a nossa missão aqui. Então, a gente quer, de fato, liberar o potencial de profissionais qualificados como a Chelsea, para que eles possam, de fato, exercer a vocação deles. Quer desenvolver esse funcionário, ter um sentido estratégico para o seu departamento. Então, a proposta de valor é essa, é a gente utilizar a tecnologia para fazer o trabalho que o ser humano não precisa fazer, ele não deveria estar fazendo, para que ele possa focar no que a máquina não faz, que é o sentido estratégico, o sentido humano, subjetivo da profissão, que é o que realmente vai ter impacto no final, na receita da empresa, né? Que é o objetivo final de tudo. Uau, o Leo partilhou uma experiência muito interessante, e eu estava aqui, já tivemos a oportunidade de sentar com gestores, sobretudo gestores de recursos humanos, em que alguns diziam, por exemplo, olha, eu estou totalmente esgotado. Ah, tenho, tenho um deadline para entregar algumas atividades. Eu estou cansado, tenho muitas atividades repetidas por fazer. Eu aqui comecei a me perguntar, inclusive já estivemos em reuniões até com o Leo, eu sempre me pergunto, será que essa transformação digital vem substituir as pessoas ou vamos ter aqui maior índice de emprego? E na minha opinião, de acordo, por exemplo, com essa reflexão do Leo, é que eu começo a pensar, bom, eu penso que não, mas aqueles que não se adaptarem, por exemplo, à tecnologia podem ficar para trás. Podem ficar para trás. E eu começo aqui a ter essas ilações. A minha segunda pergunta, deixa só ir aqui, aliás, a terceira para não, a primeira para o Celso. Celso, na sua experiência, deixa só colocar aqui no modo. Na sua experiência como especialista, mas também como alguém que tem muita experiência, disse mais de 20 anos de trabalho na área de RH, quais poderiam ser então os principais desafios enfrentados pelos RHs na implementação, por exemplo, de uma solução de transformação digital, olhando a nível global e depois descendo para em Moçambique? Hum, ok. Obrigado, Carlitos. Antes de passar a tentar responder essa sua difícil pergunta, vou voltar um bocadinho para aquilo que o Leo e a Chelsea foram falando. Ah, eu vejo como eventualmente não negociável pensar que não nos devemos moldar à digitalização ou à inteligência artificial. E acho que este fórum tem que perceber isso. Já não é negociável. É como tentar parar o vento com as mãos. A tecnologia veio, vai ficar, e quem não se adaptar, como dizias há pouco tempo, vai ser expulso do mercado. Então, não é necessariamente nós termos os nossos lugares de recursos humanos em risco, é o fato de nós termos que nos adaptar para continuar sendo relevantes. Porque se não o formos, peço desculpas, Darwin já disse isto há muito tempo, vamos morrer. Vamos morrer mesmo. Então, eu vejo isto. Celso, podes colocar o micro, o micro. Sorry, desculpa. Ok. Ok, pode até parecer eventualmente uma guerra geracional. Nós, os mais experientes com a geração Z, que entende muito de tecnologias de informação, mas ai de nós
pensarmos que a Chelsea é muito jovem, não tem experiência e vou pô-la de lado. Muito pelo contrário. O processo de sobrevivência destas duas gerações tem a ver com a colaboração que eu tenho igualitária com a Chelsea. Ela é minha competidora. Ela pode resumir 20 anos de experiência em um, com inteligência artificial. Então, acho que nós devemos pensar que a inteligência artificial não é mesmo uma ameaça, mas é sim mesmo uma oportunidade. É uma oportunidade de nós estarmos relevantes no mercado de trabalho. Vamos fazer agora uma inconfidência que acho que a Chelsea fez. Acho. Ao preparar-me para este tema, eu utilizei inteligência artificial. Acho que a Chelsea também o fez, porque os temas que ela colocou lá foram exatamente os mesmos que eu. Então, nós temos que estar relevantes, temos que perceber como é que eu posso maximizar o meu tempo com menos esforço. E a inteligência artificial está para isso. Não é uma ameaça. Ok? Queria também um dos pontos que a Chelsea referiu-se, que é em termos de gestão de pessoas ou os nossos processos, para não termos receio, como disse também o Léo, de tentarmos ainda processar salários. Isso pode estar numa máquina que já tem as horas, tudo para todo o ano. Eu não preciso de fazer nada que tenha a ver com remunerações e salários, mesmo learning and development, como disse a Chelsea. Esta automação dos processos é algo fundamental e rico, não só porque vai automatizar, digamos assim, mas vai dar tempo a nós, gestores de pessoas, a pensarmos estrategicamente como recursos humanos. Essas tarefas administrativas podem ser feitas automaticamente e nós, assim, temos muito mais tempo para nos dedicar àquilo que somos efetivamente relevantes, que é cuidar das nossas pessoas. People Analytics. Nós perdíamos muito tempo a fazer inquéritos de satisfação organizacional ou outra coisa qualquer. Isto podemos, em menos de uma hora, podemos ter o inquérito, ter os resultados e ter o plano de ação. Acabou. Ok? Agora, como disse bem o Léo, só para complementar esta minha parte, não podemos pensar que estamos em risco porque algo que a inteligência artificial ainda tem que lutar um pouco conosco e tentar nos vencer é que empatia, noção de cultura e clima organizacional, coisas presenciais, comunicação verbal e presencial, tudo isso, felizmente, ainda é uma mais-valia do ponto de vista de relacionamento humano. Portanto, podemos estar tranquilos de que vai haver sempre uma boa cooperação enquanto nós tivermos fatores humanos como diferenciadores. Então, a inteligência artificial não vai ser uma ameaça porque há coisas que não são mensuráveis, porque tem a ver com sentimentos e tem a ver com sensações humanas. E aí ainda não chegou. Ainda, mas tenho receio de que um dia também lá chegue. Agora, eu queria trazer um outro ponto que, eventualmente, o Léo pode me ajudar um pouco mais se trabalha nesta área. Em alguma altura, eu já cheguei a ver um vídeo em que algumas pessoas tinham receio da inteligência artificial, porque, eventualmente, com o seu natural desenvolvimento, ele começa a funcionar de forma mais ou menos autónoma e ultrapassando a sensibilidade do homem. Ou seja, começar a produzir coisas por si próprio, não derivado de informação do ser humano. Ou seja, uma inteligência artificial um bocadinho mais apurada. Então, nesse aspecto, podem haver alguns riscos da presença da inteligência artificial que podem ser algo que nós podemos ter que ter um bocadinho de cuidado, porque eles funcionando de forma autónoma podem fazer coisas da cabeça deles, digamos assim, e que podem ser relativamente perniciosas e até contraproducentes. Eu não quero Ok. desviar muito o tema, só aproveitar o gancho, Carlitos, fazer um adendo aqui. Isso já é uma realidade, né? O modelo que está no seu celular agora, se você pegar o seu celular agora, quando você assina para você ter o WhatsApp, o Instagram e todas essas redes sociais que você tem no seu celular, você clica num sim para dar um consentimento para eles terem acesso à sua câmera e ao seu microfone. Que o Yeah. modelo ele passa justamente fazendo isso, né? O tempo dele. Ele passa aprendendo o seu padrão de comportamento ao famoso machine learning, né? Então ele Machine aprende o learning, yeah. seu, o seu, o seu padrão de comportamento e aí não precisa manualmente ser adicionado dado. O modelo ele vai sozinho aprender
seu padrão e ele vai replicar isso para te mandar o anúncio certo do relógio certo que você quer comprar na hora certa que você está precisando daquele produto, né? Eu só acho que a gente precisa ser um pouco mais realista e reticente, porque na prática são outros 500, como a gente diz no Brasil, né? Porque, claro, se a gente for pegar e ter como exemplo grandes empresas, grandes conglomerados do centro dos países capitalistas dos Estados Unidos ou da União Europeia, talvez, quiçá, essas grandes empresas, as maiores que a gente tem hoje aberta com capital na Bolsa de Valores, ela já tem um nível de machine learning dentro dos seus processos, assim, mas a grande realidade para a maioria de todos nós que vamos trabalhar no mercado de pequenas e médias empresas, que são a grande maioria dos empregadores, estatisticamente falando, do mundo, a realidade não é essa, né? A realidade é outra. A gente é eu acho que isso é importante de enfatizar. A realidade do dia a dia corporativo, para nós profissionais aqui, ela ainda não está no ponto de que vai ter um robô que vai aprender tudo o que você faz e vai te substituir. A gente está longe disso ainda. A verdade, como nós bem sabemos, é que o profissional da RH ainda passa a maior parte do seu tempo preenchendo a mesma planilha que a geração anterior passava no mesma ferramenta. E o choque cultural, ele ainda por mais que ele exista, né, daqui exemplificado por vocês dois, é, ele não é tão diferente do que era na sua geração, Celso, quando você estava começando e o pessoal estava aprendendo a mexer no Excel e tinha uma pessoa que ainda queria fazer à mão as coisas, ainda queria escrever ou fazer a planilha de outro jeito. E aí o Excel foi introduzido, mudou a dinâmica do mundo do trabalho e agora a gente está numa dinâmica parecida. Mas a realidade, na prática, a gente ainda não está isso não é disseminado, né? Isso não. E aí o pessoal que está aqui pode falar bem no dia a dia deles, com que tipo de ferramenta que eles estão usando para trabalhar, né? Imagino que não seja nada tão sofisticado assim. Hum, Ok, hum. ok. Yes. Celso, tens, Desculpa, Carlitos, tens um minuto, um minuto. tenho um minuto só. Pode Sim, tens um refazer a minuto. sua pergunta muito rapidamente, refazer a Ah, pergunta inicial. deixa só ver aqui. Eu falava mais ou menos a questão dos desafios. Sim, Yeah. da transformação digital, olhando Ok. para nível global e olhando para Moçambique. Tens um Ok. minuto. Ok, vou ser breve. Obrigado, Carlitos. Eu tenho algum receio, até pelas minhas interações sociais, de que as pessoas ainda não têm bem a noção, pelo menos em Moçambique, não Uhum. têm bem a noção da ferramenta que têm em mão, que pode salvar a sua vida. Por exemplo, vou dar um exemplo pequeno. Hoje alguém perguntou, num grupo desses do WhatsApp, como é que eu posso fazer passaporte e não sei o quê. Eu disse, já não se pergunta essas coisas. Vai para o Google ou vai para uma ferramenta dessas, vai lhe dizer claramente, sozinha, sem incomodar ninguém. Vai lhe dizer, olha, o site é este, os requisitos são esses, etc. Então, o que eu quero dizer, Carlitos, é que em Moçambique, em particular, ainda falta muita literacia digital. Então, nós ainda estamos nos antípodas da digitalização, que é a literacia, quanto mais chegarmos à inteligência artificial, como dizia o Léo. Então, temos um gap muito, muito forte. E como o país, eventualmente, que era mais ou menos essa pergunta, se não pegarmos o comboio do desenvolvimento e da digitalização, certamente que não vamos ser competitivos em nenhum aspecto. Então, eu acho que nós temos que, definitivamente, aliás, porque quem toma estas decisões, quem está no topo das empresas, não é bem a geração da Chelsea, é uma geração relativamente mais velha. Estes é que têm que ter um bocadinho mais de interação com a geração Z para conseguirem perceber claramente que as coisas mudaram. Felizmente, o que eu tenho ouvido, Carlitos, é que agora, ao nível de coaching, já não tem que ser necessariamente coaching de uma pessoa relativamente mais experiente e mais velha Uhum. para uma pessoa jovem. Está-se a fazer ao contrário, pelo menos do ponto de vista de literacia digital. Os meninos é que estão a formar os senhores mais velhos. Então, talvez com essa abordagem as coisas possam melhorar, porque senão, como país e como empresas, podemos perder competitividade. Obrigado. Ok, ok. A Silvia dizia a internet. Carlitos, Sim, mas sorry. Chelsea, Quero... só um Ok, segundo, só um segundo. ok. Mas pega o fio de pensamento. Deixa eu só trazer aqui, reescrever o que o Celso disse. O Celso fala da geração no trabalho, fala o nível estratégico, depois fala da literacia e fala um aspecto muito importante na sua última abordagem, de que os meninos estão a formar os mais velhos. Eu vou partilhar uma experiência
espero que o Keio esteja aqui, ele sabe que o computador dele, nos últimos tempos, não tem processado bem. E eu digo para ele, olha, eu não quero tocar seu computador, só de eu tocar já fico totalmente nervoso, então não vale a pena. Não, 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 porque tem muita coisa que devemos mudar. Mas, Chelsea, trazendo esta abordagem para si, olhando que dentro das organizações, pegando aquele ponto do Citoy, dentro das organizações, as gerações são muitas. Nós vamos encontrar indivíduos de 2000, indivíduos de 90, sim, anos 90, 80, e esse conjunto. E nós vamos aqui também encontrar um conjunto de diversidades em que um tem que ensinar o outro, ou os mais novos devem ensinar os mais velhos, e isto, se não termos este equilíbrio, possivelmente os mais novos podem desenvolver irritação e aquilo gerar aqui um problema. Eu quero saber, na sua visão, como é que nós podemos colocar a questão da promoção, mais ou menos colocarmos a acessibilidade da tecnologia e colocarmos a inclusão, ou seja, temos diversas gerações, temos a tecnologia. Ok, Carlitos, obrigada. Vou responder a sua pergunta. Quero só retornar um bocadinho para o que o Celso disse. Estou aqui, conseguem ouvir com retorno? Não sei o que se passa. Conseguem ouvir bem? Ok. Conseguimos ouvir bem. Alguém que está no background. Ok, já está. Sim, eu ia pegar um gancho. O que o Celso mencionou as lutas, entre parênteses, geracionais, é algo muito real. Tem-se dito que os Gen Z são a nova geração mimada no mercado de trabalho, porque ficam menos tempo nas empresas do que os nossos pais, que ficavam lá há 10, 15 anos e por aí vai. Entretanto, quando eu vou lendo, vou vendo alguns casos de estudo sobre sobre a geração Z e os millennials, algo que vem aparecendo de forma constante é como esta geração Z está a mudar o mercado de trabalho. Por uma simples razão, estamos a falar aqui da experiência do colaborador, certo? Essa experiência do colaborador não é de hoje que provavelmente se pense em avaliar uma experiência do colaborador, mas na atualidade que nós estamos a viver, olha-se para avaliar a experiência do colaborador como algo relevante. E é relevante por quê? Porque as pessoas estão simplesmente a dizer, olha, se a empresa não responde a uma necessidade que eu tenho como colaborador, se não considera, por exemplo, o meu bem-estar, não considera o salário emocional e por aí vai, eu vou me embora da empresa. Ou seja, de certa forma, o mercado está a moldar-se em relação às novas gerações, por uma simples razão, porque são as necessidades que existem, porque no final do dia, todos os negócios que existem são para responder às necessidades das pessoas. Então, pelo sim ou pelo não, todos nós vamos ter que nos adaptar. Curiosamente, há alguns meses, recordo-me de ter tido uma interação com o irmão, com os meus irmãos. 16 anos, exatamente. E estava ali a mostrar-me alguma coisa no telefone, e eu fiquei a olhar, ok, o que é isso? Olha, eu nem tenho 30 anos de idade, mas eu fiquei surpresa pela forma como a nova geração está simplesmente a comunicar-se. Acho que veio a geração alfa e a beta que estão a entrar para o mercado de trabalho, se não me falha a memória, e literalmente, mesmo eu sendo jovem, vou percebendo que, olha, há alguma coisa que eu tenho que correr atrás. Por quê? Porque todos os dias as coisas estão a mudar, constantemente as coisas estão a mudar. A sua pergunta era em relação a como nós podemos adaptar as tecnologias considerando a inclusão e diversidade, certo? Ok. Primeiro, eu acho que em Moçambique, particularmente, que foi o mercado onde eu trabalhei, quando se fala de inclusão especificamente, ainda há, como é que se diz?
ainda há barreira em termos de nós não temos, por exemplo, nós falamos, para nós inclusão ainda é um bocadinho sobre acesso a rampas, quando se vai aos edifícios, mas inclusão é muito mais do que isso, ok? Inclusão é simplesmente alguém que alguém cego, se calhar, seja capaz de usar um computador, seja lá de que forma for possível que isso aconteça, mas isso é inclusão. Por acaso, quando eu ia terminar a minha licenciatura, meu tema de monografia foi recrutamento e seleção de pessoas com deficiência. E uma das coisas que surpreendeu-me foi o fato de que todo o processo de recrutamento e seleção tem de ser diferente. Desde a forma como nós partilhamos os anúncios, desde a forma até como vamos fazer a entrevista, porque numa entrevista em que eu vou entrevistar, por exemplo, o Carlitos, eu posso fazer a entrevista sozinha ou apenas eu e o Léo. Mas se eu vou entrevistar uma pessoa com deficiência, eu tenho que garantir que eu tenha lá alguém que seja capaz de dar suporte. Se for alguém que, por exemplo, precisa da linguagem de sinais, eu tenho que garantir que exista a acomodação para esta necessidade. Então, creio que ainda temos ainda muito por trabalhar, ok? Tem muito realmente por trabalhar quando se fala de inclusão. Ok, estamos a olhar para a tecnologia. Será que realmente conseguimos garantir que dentro da tecnologia estamos já a permitir com que as pessoas tenham acesso ao mercado de trabalho, se calhar, ou mesmo dentro das organizações? Creio que ainda é um desafio, literalmente falando. Do lado de cá, infelizmente, ainda não tive experiência, então não posso agregar em relação a isso, mas vou percebendo que existe acesso existe maior acessibilidade como é que se diz? As ferramentas, inclusive, porque encontramos muito mais livros sobre o assunto, encontramos, inclusive, escolas que estão dedicadas para fazer com que essas pessoas estejam num ambiente que lhes permita ser inclusos, né? Acho que essa é a melhor forma de explicar. Então, o Celso tem a mão levantada, espero ter conseguido responder a questão, mas se não, por favor, ajudem-me. Celso, tens 1 minuto e quero partilhar a próxima questão para o Leo, que é também uma questão que a Chelsea levanta. Ok, já vi que gostas de me dar só 1 minuto, mas tudo bem. Vou tentar ser sucinto. Não, queria pegar em duas deixas da Chelsea. Aliás, Leo, quero pedir aos oradores para deixarem a câmera ligada. Estamos a gravar, então, mas se não tiver, está tudo bem. Sim, Leo. Celso. Ok. Queria pegar em duas deixas da Chelsea e também, enfim, partilhar algumas coisas que as pessoas podem ver. Houve uma série da Netflix que teve recorde mundial chamado Adolescente. Na verdade, em comparação com isso que estamos a falar, o que se passa ali é efetivamente, dentre outras coisas, o déficit de comunicação e de controle das tecnologias de informação por parte de duas gerações diferentes. Aliás, mesmo tendo acesso às comunicações, o tipo de códigos que os meninos usam são indecifráveis para a gente da nossa idade. Então, digamos assim, esta tentativa de conciliar dois mundos é absolutamente importante para a sobrevivência de cada um dos grupos. A experiência acumulada dos mais velhos ainda continua sendo relevante, mas ela tem que ser complementada com as novas tecnologias e a nova forma da geração Z trabalhar e funcionar. E tem que tentar falar a mesma linguagem, porque esses dois mundos juntos ficam muito, muito enriquecidos. A outra questão é uma ajuda para Chelsea. Eu tenho falado e tenho visto muito sobre não só employer branding, but employee branding. O que eu quero dizer com isto para este contexto? Neste momento, qualquer empresa para essa geração Z que não tenha comunicação na internet que seja comovente para ele ir trabalhar naquela empresa, ele não vai, nem sequer abre. Então, as empresas têm que criar, desde o início, nessa experiência de empregador, para além da experiência do empregado, do trabalhador, têm que criar formas de conseguirem ser atrativos do ponto de vista digital, primeiro.
e não necessariamente como no nosso tempo temos que visitar a empresa, andar pelos corredores, ver como que as coisas funcionam. Já não é assim. Fazemos isso tudo a partir de casa e se essa experiência não for válida, nós não vamos nem ter interesse naquela empresa, nem ser recrutados. O que faz com 10 que, do ponto segundos, de vista 10 de gestão de segundos. talento, do ponto de vista de gestão de talento, as empresas podem estar a perder muita gente porque não se digitalizaram o suficiente. Obrigado. Ok? Obrigado. Ah, eu faço isso 10 segundos porque eu também estava aqui a receber uma pressão. Ouvi aqui, aliás, li aqui, Carlitos, tens 20 minutos. Então, é mesmo para economizar o tempo. Mas o Celso levanta questões muito, muito importantes, inclusive a Chelsea. E atrelado a isso, eu queria perguntar, Leo, na qualidade de alguém que tem uma experiência na área de, por exemplo, das tecnologias dentro de recursos humanos, partilha conosco quais são as ferramentas mais usadas na área de RH hoje e como é que elas afetam a experiência do colaborador, uma vez que falamos aqui do Employer Experience Digital, por exemplo. Bom, ótima. Aliás, Léo, antes de responder, deixa só enfatizar uma coisa. Essas questões todas que estou aqui a levantar, no nosso, na inscrição, nós colocávamos lá, estamos a pedir colocar as questões para os oradores. Então, não fomos nós que produzimos, foram os participantes e pegamos isso, colocamos na inteligência artificial e ela fez um resumo de tudo. Léo, Bom, e ainda vou usar como adereço uma pergunta que o Ernesto mandou aqui no chat. Se pudessem dar um conselho a uma empresa que está a começar a transformação digital na RH, qual seria? Acho que o paralelo aqui faz todo sentido. E aí, no final, eu queria só dar uma palhinha bem breve sobre a minha percepção até agora do mercado moçambicano. Mas, bom, eu acredito que existem alguns processos, e aqui o pessoal pode me validar, Celso, Chelsea, tem alguns processos que eles são básicos, e esses processos a gente deveria, independentemente do tamanho, não existe um porquê de você não automatizar isso. Então, em 2025, se você ainda está utilizando uma folha de Excel para coletar a assinatura do seu pessoal que está começando, se eles ainda têm que ir na firma para assinar o papel e você precisa imprimir e guardar isso de maneira física. É, é uma caricatura que eu estou pintando, mas é uma realidade bem disseminada, viu? Inclusive em mercados com uma economia mais madura, como nos Estados Unidos, para onde eu vendi a maior parte do tempo. Então, isso acontece muito, isso está disseminado de maneira geral em pequenas e médias empresas, porque existe uma restrição, e aqui um adendo, quando você vai vender para o departamento de marketing, quando você vai vender qualquer coisa para o departamento comercial de uma empresa, para o departamento de marketing, é muito mais fácil você convencer o executivo daquela empresa a gastar o dinheiro, porque é simples, você vai investir X comigo e eu vou te trazer X mais o valor da sua ferramenta, né? O RH, como é um valor que não é direto, porque você não vai gerar receita diretamente, né? A função final do RH, ela é operativa, ela é por dentro da empresa, então às vezes é mais difícil você convencer a pessoa, os executivos de uma empresa fazer um investimento para a área de RH. O RH sempre é o último a ser olhado, sempre é o patinho feio, né? E, na realidade existe um valor direto, né? Existe um retorno sobre o investimento direto no momento que a Chelsea ela não precisa mais, toda vez que vocês contratam um funcionário, ela fica 5 horas da semana dela cuidando da papelada de onboarding desse funcionário novo, ou registrando coisas básicas, primordiais, que deveriam ser já automatizadas, como registro de férias, ausências e horas trabalhadas. Acho que esses tipos de produto que eles estão relacionados ao processamento da folha, que eles são operativos, no Brasil existe essa divisão, né? Departamento pessoal versus RH, sendo RH tudo que é desenvolvimento de talento e departamento pessoal sendo a parte burocrática do trabalho, né? A parte da papelada, como a gente diz, né? Essa parte aqui não tem porquê hoje a gente não ter isso já automatizado, independente do tamanho da empresa. As ferramentas são acessíveis. Hoje você tem maneiras de ter um investimento baixo nesse departamento e conseguir ter isso automatizado. E o retorno sobre o seu investimento é claro e rápido. Em 3, 4 meses, o valor do salário dessa pessoa, desse profissional que você paga para fazer esse trabalho, você vai estar alocando de maneira muito mais estratégica, tendo essa pessoa lendo o indicador ao invés de montar o indicador, tendo essa pessoa utilizando o tempo que ela tem livre para não fazer. Preencher Excel para pensar estratégia de como desenvolver e reter o seu funcionário. Enfim, pensar na cultura da empresa de maneira mais ampla. Então, esses são passos que são básicos, produtos que são básicos, geralmente relacionados à papelada, à burocracia, à parte operacional da empresa, né? O processamento da folha.
E, além disso, você tem produtos que estão relacionados que transformam a sua gestão do capital humano, eh, que unificam ela, né? Que transformam ela de maneira unificada. Então, você ter dentro do mesmo espaço, dentro da mesma ferramenta, do mesmo dashboard, o mesmo lugar da onde você está controlando esse fluxo de ausências, de horas trabalhadas, você também está controlando o KPI do funcionário, o OKR do funcionário, você está controlando a avaliação de performance, os treinamentos que ele está atendendo, criando esses módulos de treinamento. Então, depois no final, a ideia é que você tenha tudo isso registrado num espaço, que você consiga gerar dado. E aí sim agora você é um profissional completo que pode fazer a profissão do século XXI, o People Analytics, né? Como eles gostam de chamar na gringa, né? Então, ao invés de você ser só um mero profissional que vai estar adicionando números num formulário, você está usando os dados que você adquiriu para desafiar o status quo dentro da empresa, para mexer na estratégia, para dar um insight para o seu executivo, para entender e prever possíveis talentos que você tenha que promover rápido, ou um problema de retenção que você vai ter. E aí, a partir do momento que você tem isso automatizado, você consegue de fato fazer isso de maneira assertiva. Eu acho que o Celso quer dar uma palhinha também. Yeah. Não sei o que é palhinha em brasileiro, mas presumo que seja, quer dar uma pequena ajuda. Ou Perfeito, a palhinha subsídio. é um pequeno toque. Tá bem, Ah, tá bem. Vou tentar Vais, dar uma vais, vais, palhinha. Celso, vai estar a usar os seus 3 minutos. Tá bem, é muito rápido. Eu queria só enfatizar aquilo que o Léo disse, que é absolutamente crucial para a relevância do diretor de recursos humanos de uma determinada empresa. Se ele quer ser estratégia, se quer ser o braço direito do CEO, não pode estar muito alocado a tarefas administrativas, a pensar em pagar salários, fechar a folha. Isso tem que ser automatizado. E se eu quero sentar ao lado do CEO para pensarmos nas pessoas na organização e no futuro da organização, eu tenho que deixar as coisas administrativas. E só assim é que nós, como gestores de recursos humanos, nos vamos manter relevantes. Se conseguirmos falar com o nosso CEO a linguagem do negócio e não a linguagem apenas limitada de recursos humanos. Eu quero dar formação ao número de horas X, etc. Mas como é que isso está ligado à estratégia do negócio? Eu quero recrutar determinadas pessoas. Quem são essas pessoas em relação ao futuro? Esse é que é o papel do RH do ponto de vista estratégico, juntando isso à digitalização. Era só esse adicional que queria dar. Obrigado. Ok. Até porque o uso agora fala-se muito do RH ágil. Não se pode falar do RH ágil sem se falar do uso da transformação digital ou do uso da tecnologia. E nesse processo, quando nós usamos a tecnologia, nós estamos a ser estratégico. Nós já tivemos experiências com alguns gestores, sobretudo diretores de RH, em que eu sempre espero que ela não esteja aqui, porque se estiver depois eu vou levar. Eu sempre respondo perguntas como: Carlitos, eu sou diretora de RH. Podes me falar qual é o artigo de processos disciplinares? Qual é o artigo? Eu fico-me a perguntar, diretora de RH até agora ainda fica com lei do trabalho. Claro, este é o ABC. Nós não podemos ser RH, claro, sem termos a legislação laboral. Mas as questões que eu levanto é, ok, estás com isso, sim. Quando é que tu tens tempo para sentar com o dono da empresa, sugerir ações estratégicas? Na sua empresa tem, por exemplo, uma solução de transformação digital. Então, são essas perguntas que geralmente nós levantamos e conversamos com gestores. Chelsea, estás a usar os seus 1 minuto, eu depois quero passar a palavra para o Celso. Não faz mal, obrigada, Carlitos. Eu acho que no início da nossa conversa mencionou-se o fato de que realmente o mercado moçambicano é diferente do mercado no Ocidente, né? Temos em Moçambique ainda a nossa déficit em literacia, e não é apenas em literacia digital. Estamos a falar o índice de alfabetização ainda é baixo, ok? Então, se a pessoa sequer sabe ler e escrever, como é que a pessoa vai saber ligar um computador? Ok? Temos realmente esse desafio. Sim, é extremamente bonito quando nós olhamos que a inteligência artificial está a mudar o mundo e tudo mais. Eu conheço particularmente gestores de RH que sabem que a inteligência artificial está a mudar o mundo, mas simplesmente dizem: olha,
até que chegue aqui em Moçambique ou até que impacte a nossa empresa, está tudo bem. E, ao mesmo tempo, nós estamos a pensar que, olha, este colaborador, pelo menos eu gosto da ideia de pensar que este colaborador não está a ser formado apenas para trabalhar na empresa do Carlitos. Ok? Eu tenho que formar o meu colaborador sabendo que ele vai sair da empresa, vai trabalhar na empresa do Celso, vai trabalhar na empresa do Léo e tem que estar capacitado para poder se destacar em todos os ambientes em que ele for. Mas se eu não permitir com que ele aprenda, seja por negligência minha, porque olha, eu acho que não interessa desenvolver políticas que, inclusive, até me obriguem, como a profissional de RH, a garantir com que eles desenvolvam. Ou seja, eu não tenho uma política de aprendizagem contínua porque eu quero simplesmente que ele sele uma garrafa e está tudo bem. Ou seja, eu não estou a pensar que este profissional em mais 2 ou 5 anos vai sair prejudicado, porque eu, como profissional de RH, não estou a garantir com que ele tenha estas oportunidades. Era só essa minha contribuição. Ok, ok. E Chelsea, atrelado a isso, eu vou fazer já a pergunta para o Celso. Ah, eu queria saber do Celso, e a Chelsea falou, por exemplo, de nós pegarmos colaboradores, treinarmos. Imaginemos nos casos, e eu tenho assistido muito isso no mercado moçambicano, em que os gestores investem muito, por exemplo, na tecnologia, todavia, quadros mais tarde começam a fugir. Eu queria saber de si, como é que nós podemos lidar com essa fuga de quadros e a alta rotatividade, tendo em conta que a empresa está a inovar, a empresa está a colocar elementos X, Y, Z. Ok, Carlitos. A pergunta é interessante, mas acho que vou ser brutalmente honesto. E desculpa-me sê-lo. Se os meus colaboradores estão a ir embora, porque eu estou a trazer tecnologia para a empresa, então têm que mesmo ir embora. Percebes? Têm que mesmo ir embora porque não me são úteis. Não estão adaptados à exigência dos novos tempos. Então, eu não posso ter pessoas que não vão ter baixos níveis de desempenho por inadaptação tecnológica. Esses, a tecnologia, por natureza, vai pô-los de lado. Então, felizmente, como as pessoas também começam a interessar-se por tecnologias de informação e inteligência artificial, felizmente, haveremos de encontrar no mercado jovens, mentalmente, não falo de idade, pessoas mentalmente jovens que queiram se adaptar às novas tecnologias, esses sim, eu quero na minha empresa, esses sim eu quero desenvolver, esses eu quero continuar a aprimorar a minha tecnologia, porque é com a tecnologia que eu vou sobreviver do ponto de vista organizacional e de negócios. Portanto, se esses forem embora, obrigado, foi bom conhecê-los, mas não estamos juntos, definitivamente. Não pensem que eu sou desumano, hein? Não pensem que sou Chelsea, desumano. Chelsea, por favor. Estou quase aqui. Sorry, estou quase aqui num desespero por uma simples razão. Eu acredito que uma boa empresa é a empresa que faz com que o colaborador queira ficar. Ok? Eu não posso ter medo de formar o meu colaborador porque ele há de ir embora. Não. Eu tenho que fazer de tudo para que ele se desenvolva dentro da organização e mesmo assim ainda assim ele queira permanecer dentro da organização. Não sei se faz sentido. Faz todo sentido. Faz. Exato. Exato, por uma simples razão, não adianta, como o Celso dizia, não adianta nada eu ter 20 colaboradores que sequer evoluem, e eu dizer: "Olha, vou pagar 20 salários apenas porque eles estão aqui". No final do dia, eu como empresa estou a pensar no meu lucro. Digo eu como empresa, não porque Chelsea é empresa, mas eu como representante de RH, a minha função é garantir com que os colaboradores sejam produtivos para que a empresa alcance as metas que tem. E se eu não sou capaz de, como profissional de RH, garantir que os meus colaboradores se desenvolvam para aumentar os nossos lucros, o que eu estou a fazer dentro da empresa? E não posso alegar que pura e simplesmente é medo que eles amanhã vão embora. Se eles forem embora é porque estão a crescer, é sinal de que nós, como empresa, estamos a fazer um trabalho
mas não devemos nos esquecer de garantir com que eles queiram ficar. É exatamente aí onde é que entra a questão da retenção do colaborador. Não é querermos reter pessoas medíocres só para garantir que estejamos à espera do retorno do investimento que nós fizemos, seja em 2 ou 5 anos, sendo que efetivamente a pessoa não está ali a servir de nada. Uau, Yeah. uau, 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 Yeah. uau. Carlitos, posso Sim. dar mais um minuto só Não, sobre 30 aquilo que é segundos. 30 segundos, não tem problema. Sim, Se fica à vontade. existe uma das mais-valias que a inteligência artificial nos pode trazer, é, por exemplo, na avaliação de desempenho. Ela efetivamente faz a distinção de quem fez o trabalho que fez e quem não fez. Então é mais fácil nós tomarmos as decisões de que a Chelsea falava do ponto de vista de quem é que nós queremos reter. Queremos reter aqueles que efetivamente nos dão o retorno do investimento porque são bons colaboradores e que não envolve muito a subjetividade humana na avaliação de desempenho. Então, quem é bom, quem não é bom tem que ir embora. E mais do que isso, acho que até há uma expressão que se usa aí, se você acha que a educação é cara, tente lá um bocadinho a ignorância, vai ver qual é que é o resultado. Então, a formação contínua, o investimento em formação nunca é perda de dinheiro, é mesmo investimento. Obrigado. Uau. Eu estava aqui a refletir, Leo. Aliás, Celso, muito obrigado por essa chamada de atenção. E é nesse contexto em que, quando nós sentamos, criamos o Practical Talk a todos que estão aqui envolvidos. Depois de pegarem os vossos certificados, mostrem que estão num processo de aprendizado contínuo. Nos marquem a Chelsea, marquem o Celso, marquem o Leo, marquem a nossa empresa e nós vamos ter o maior gosto de repostar, comentar e mostrarmos para o mundo que nós estamos num processo de aprendizado contínuo. Bom, aqui são muitas questões. O que vamos fazer agora é parar do meu lado e ter aqui algumas questões do público, dos outros participantes. Por favor, peço que levantem a mão para que eu possa permitir. Por favor. Perguntem tudo a Chelsea, ela sabe tudo. Por favor, ou podem ligar o micro Que e depois maldade, Celso. levantarem, podem ligar o micro e depois apresentarem as vossas contribuições. Boa noite. Bem, boa Boa noite. noite. Aqui é Tomé Martins Metal, de Nampula. Ok. Em primeiro lugar, é louvar mesmo com essa provocação. Eu chamo como provocação porque está a vir semear uma nova, a inovação das nossas mentes para todos aqueles que consideram ser gestor de recursos humanos. Por quê? É que aparecem várias perguntas na transformação digital para recursos humanos e porque é importante mesmo em Moçambique para reduzir os custos operacionais e melhorar também a determinação dos talentos. Porque se não temos habilidades de se adaptar com o novo ambiente dos trabalhos nos recursos humanos a partir de seleção até na admissão dos nossos colaboradores, isso vai nos trazer a fraquezas, porque o ontem não é o hoje. E nós devemos saber de que o hoje é para nós construirmos o nosso futuro. E foi assim. Mas para toda a demora que estava atentamente a perceber, fui descobrir de que a transformação digital em recursos humanos, particularmente aqui em Moçambique, não é só sobre a tecnologia, mas sobre criar um ecossistema ágil e humano, com a adoção estratégica da inteligência artificial e ferramentas digitais. Nós temos muitas organizações em Moçambique, mas pode tornar um gasto das pessoas mais eficientes, inclusivas e preparado para o futuro. Então, se nós termos essas vivências, eu deixo
a responsabilidade para a equipa que hoje está nos trazer a boa inovação, a saber que deve assegurar como começar a transformar digitais em recursos humanos. Então, se já começou hoje e amanhã deixar, nós temos as nossas localidades que não têm as condições para essas condições que nós temos nas cidades ou nos postos administrativos que têm energia, por exemplo. Tem essas condições, pode, outras localidades não têm outras condições, então dificulta. Então, deve-se criar na minha ótica, diria assim, fazermos diagnósticos e parcerias para nós termos os pilotos e treinar os líderes de recursos humanos na área de transformação digital. E digo muito obrigado, deixo para os outros gestores de recursos humanos para trazer também inovação. Muito obrigado. Ok. O Martins traz aqui reflexões importantes. Não vou refazer as reflexões que o Martins diz, que o Martins, aliás, que o Tomé, sim, perdão, que o Martins aqui apresenta. Mais dois colegas que levantaram a mão, a Jesuína Pascoal, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Penso que temos pessoas que não estejam necessariamente em Moçambique, então aproveito saudar, dependendo do fuso horário. Como podem ver, eu sou Jesuína Pascoal e acabei por entrar num novo desafio. Eu sou formada em Direito, mas acabei recebendo uma oportunidade há uma semana atrás de embarcar para uma empresa como gestora de recursos humanos. E, na verdade, a questão da literacia digital cá na empresa é uma temática que está muito distante pela natureza da entidade empregadora em si, no todo. Eu gostava de colher aqui dos oradores qual deveria ser a postura de um novo profissional numa empresa que não tem a cultura, de certa forma, assim, de forma abrangente da tecnologia, porque vejo que para mim será um desafio, exatamente por ter a entidade empregadora ser um órgão que, por si só, pela sua natureza, seja difícil de se lidar, não compreende a importância. Estou aqui a falar, a empresa no todo não possui sequer e-mail corporativo. Então, quais seriam os conselhos que dariam a mim como uma boa gestora, ou quais seriam os caminhos que eu deveria seguir para minimizar, tentar trazer essa nova realidade da empresa, tendo em conta que é um tema muito pouco falado. Obrigada. Carlitos, eu posso pegar? Vamos fazer assim. Po- po- Léo, penso que sim, a questão vai ser para si. Vamos fazer assim, vamos pedir mais duas pessoas para apresentarem mais duas perguntas, para depois equilibrarmos e voltarmos a discutir. Pode ser? Pode. Aí a gente espera. Vamos deixar todo mundo perguntar primeiro ou só para eu entender o flow aqui, Carlitos? Eu Não, deixo. dizia, vamos deixar todo mundo fazer as questões. Perfeito. Deixa eu só ver aqui na minha lista. Walter, depois Jana. Walter, Muito boa noite a todos. Conseguem me ouvir perfeitamente? perfeitamente. Obrigado. Mais uma vez, boa noite. Meu nome é Walter Dove, sou analista de recursos humanos pela Vulcan há sensivelmente 5 anos. Bom, primeiro queria congratular ao painel pela belíssima apresentação, pelas belíssimas colocações. Queria congratular também Outras coisas. o Por exemplo, ler. Carlitos.
baixar meus Alô? livros, a melhor coisa do mundo. Queria congratular o Uhum. Carlitos aí por esta bela iniciativa. Tenho certeza que esta junção destas mentes de recursos humanos vamos buscar encontrar alguns equilíbrios e ter algumas temáticas ligadas a estes desafios que vão nos ajudar a como é que nós vamos gerir os nossos trabalhadores. Bom, esta é uma questão que é um pouco desafiadora para nós, da área de recursos humanos, muito porque o nosso país, feliz ou infelizmente, ainda tem pequenos gaps em termos de avanços tecnológicos ou colaboradores que tenham uma literacia tecnológica um bocadinho avançada. Então, este vai ser um grande desafio para nós, porque nós é que temos que salvaguardar com que haja produtividade nas nossas empresas e os que fazem com que haja essa produtividade são os nossos colaboradores. Gostei muito da colocação da Chelsea, quando rebateu um pouco com o Celso sobre a componente de quem, de certa forma, não estiver a acompanhar a inovação tecnológica, feliz ou infelizmente, vai ter de apartar-se da empresa. Eu também não sou muito apologista desta ideia, porque penso que haverá muito mais custos associados do que propriamente fazermos deste trabalhador que tem este gap de literacia tecnológica é melhorar essas competências através de várias políticas de formações que entendo que nós, como empresas, é que devemos adotar, porque nós queremos que o avanço tecnológico melhore nas nossas organizações. Então, penso que o nosso papel como recursos humanos é evitar com que haja este turnover e melhorarmos as competências dos nossos trabalhadores. Só para não fugir muito aqui, eu coloquei a seguinte questão. Tendo em conta que temos esse pequeno gap de literacia tecnológica dentro do nosso país, e a ter em conta que a implementação das TICs ou do AI dentro das organizações é um bocadinho dispendioso. Como é que nós, como empresa, vamos conseguir garantir este equilíbrio? De fazer perceber com que o avanço tecnológico não é uma ameaça para nós, é apenas um colega que veio melhorar os nossos processos. Como é que nós podemos deixar ou transparecer essa ideia de trabalharmos com o AI dentro das nossas organizações como parceiros e não como colegas? Porque a ideia que é vista agora é que com a implementação do AI, muitos empregos, feliz ou infelizmente, vão ter de ficar à mercê, porque alguns colaboradores não vão poder dar este Silêncio. acompanhamento do avanço da tecnologia. Obrigado. Eu prefiro direcionar a pergunta para o Celso, se me permite. E Ana Moraes. Ana, boa noite. Boa noite e parabéns pela excelente apresentação de todos. Celso, gosto muito da posição draconiana. Se não aprende, sai. E eu confesso que já tive alguma experiência com o Celso e eu perguntava a ele, então como é que eu faço não sei o que dos bancos? E ele dizia, Google it, Google it. E de facto uma grande coisa que nós temos que fazer é desenvolver a nossa autonomia e um dos grandes paradigmas da gestão de recursos, dos recursos humanos é mesmo este, é a autonomia, é a autogestão de carreira. E eu receio muito que nós, moçambicanos, pela minha experiência, continuemos muito dependentes uns dos outros, não é? A minha carreira continua a ser uma continua a estar nas mãos do gestor de recursos humanos. Então, acho espero eu que com este advento da tecnologia, nós possamos agora ter a certeza de que precisamos de procurar, precisamos de nos alinhar, olhar para nós, para dentro de nós e vermos quais são as nossas crenças e alinharmos a nossa pessoa à carreira que nós queremos ter.
Obviamente que conhecemos a realidade do nosso país e sabemos como é muito difícil ter um emprego, escolher um emprego, né? Porque nós vamos à procura do emprego e não à procura do nosso sonho, por causa justamente desta exiguidade. Eu queria falar muito, 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 mas vou me limitar. Já fui ultrapassada em termos de questões, por causa de várias coisas, não é? Os intervenientes que me anteciparam falaram da questão da inclusão. Como é que vamos fazer a inclusão, sendo que o nosso país é extremamente assimétrico? Eu estou a imaginar que lá no Zumbo, para ter a internet estável, para carregar o telefone, deve ser muito difícil, quanto mais ter internet. Então, como é que nós vamos reduzir este esforço muito grande? A outra coisa, como é que nós vamos, gestores de recursos humanos, deixar os papéis, porque agora é AI, eu acredito que a Fatorial pode muito bem nos dizer isso, mas como é que vamos, nós, gestores de recursos humanos, deixar aquele trabalho que nos faz tão importantes, não é? A questão das promoções, a questão de, né, a avaliação de desempenho, que aquilo é que nos dá a importância, como é que nós vamos deixar isso e começar, de facto, a fazer outra vez aquilo que o Celso disse, gestão estratégica de recursos humanos alinhada à estratégia da organização, ir um bocadinho para além daquilo que são as coisas mais pequeninas. E aí acredito que este advento da tecnologia vem, de facto, entre aspas, salvar-nos desta coisa. Finalmente. E também já agora, que já que vão deixar de fazer, de ter, vamos ter novas ferramentas, que tal nós trabalharmos nos conflitos de geração? Que a Chelsea estava a falar muito bem. Porque, de facto, nós, os mais velhos, da minha geração, não é, Celso? Não somos tão bons nesta coisa da tecnologia, mas os mais novos não são tão bons em lidar com a frustração. Então, temos aqui vantagens e desvantagens em todas as gerações e é isso que nós precisamos de começar a utilizar, porque o nosso país não precisa só dos jovens que conhecem tecnologia ou dos mais velhos que conhecem as outras coisas mais analógicas. Todos nós somos parte deste processo. E eu acredito que não devemos esquecer que a tecnologia está ao nosso serviço e não o contrário. Então, eu queria que vocês nos dessem. Eu estou aqui sob estresse ocupacional, espero que a Chelsea me ajude, né? Porque eu gostaria que nós não nos esquecêssemos disso. E como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos segurar esta coisa da tecnologia e utilizá-la em nosso favor para desenvolvermos o nosso país? Muito obrigada pelas apresentações, super bom. Ok, obrigado, Ana. Eu aqui registrei, mas não quero voltar a enfatizar as mesmas questões. Espero que a Chelsea tenha registrado as perguntas da Ana. Ela aqui levanta. Obrigado. Eu quero que vocês respondam essas perguntas, depois voltemos. Na medida em que o Leo vai respondendo, vocês também podem ver lá no chat, organizei as questões do chat lá no chat e depois possam também tocar. Leo, por favor. Ótimo. Não, gente, uma participação bem interessante de todo mundo que interveio. Achei que foi bem legal. Bastante eh, pontos de vista diferentes. Também legal para mim, enquanto primeira vez participando num webinar com o pessoal de Moçambique, em ter um pouco da sensação cultural de como se faz e como se gera as coisas no país. Acho que bem didático aqui o exemplo do. Parabenizar você, Carlitos. Não sei se foi proposital, mas acho que ter escolhido a Chelsea e o Celso especificamente para esse painel trouxe uma contrapartida interessante a todo mundo. Acho que eu fico um pouco neutro nesse sentido, dando uma perspectiva diferente, né, da mesma questão, de outro lado, né? E eu vou dar uma pontuada mais ou menos em tudo. Eu fiz umas notas enquanto você estava falando, eu vou passar por tudo. Mas eu acho que a pergunta que se destacou, que foi direcionada a mim, perdão, eu perdi o seu nome, mas é Jesuína. Jesuína. Espero que não esteja errado. É, que é basicamente, bom, acabei de chegar na empresa, como é que eu vou vender isso para minha gestão, né? Como é que eu vou chegar na empresa que eu acabei de ser contratada, que eu acabei de começar, e como é que eu vou explicar para minha gestão que eles precisam gastar dinheiro comigo, sendo que eu acabei de começar, né? E, bom, eu não poderia deixar de puxar a sardinha para o meu lado e dizer que a primeira coisa que você tem que fazer é apresentar.
Oh, perdão, ficou com um pouco de microfonia aqui o som, não sei. Mamá. Acho que, acho que já estamos de volta, né? É, não, então, não só, como eu dizia, tentar não puxar demais para o meu lado, mas eu acho que o primeiro passo é encontrar um provedor confiável ao qual você possa introduzir. De maneira geral, quando a gente vai fazer esse approach, eu acho que esse é o legal do meu trabalho. A gente faz venda consultiva, né? A gente não faz venda como se vende um hardware ou como se vende algum produto já acabado, né? A gente vai vender exatamente, entender qual que é a realidade da empresa, qual que é o modo operacional, que tipo de tecnologia você tem ou se não tem nenhuma, e tentar entender a estrutura organizacional da empresa, até a própria cultura, como funciona a adesão, se é uma empresa um pouco mais conservadora, sentido de costumes internos e gestão interna, e tudo isso para acertar o pitch e montar um caso de uso, um business plan, né, que seja efetivo de fato na hora que você for comunicar isso com a gestão, a gente comunicar a gestão. Mas mais do que isso, o essencial para que isso possa funcionar, se não ser só blá 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 do vendedor de outro país, é justamente a parceria que a gente tem com a Pratique. E eu acho que é isso, e aí eu queria reiterar esse ponto, que eu acho que isso meio que perpassa a fala de todo mundo, é que vocês todos são fundamentais, gente. Vocês todos aqui presentes nessa reunião, todos vocês que vieram, deixaram seu tempo para investir, Celso, Chelsea, vocês todos profissionais qualificados na região, vocês são fundamentais. A gente tem um trabalho a ser feito de mudança cultural, que é de formiguinha mesmo. Na realidade do dia a dia, a gente bater nessa tecla e pontuar e educar, e ter essa proposição de educar as pessoas ao nosso alcance. Mas acima de tudo, de não fechar os olhos para um desafio que é regional, é, que é justamente o fato de que, por exemplo, em Moçambique, a gente vai ter gente que não sabe ler e escrever dentro do mercado de trabalho. A gente vai ter gente com emprego que não tem acesso à internet, que não tem acesso ao celular, que não vai ter como bater ponto no celular, porque não tem internet na região que a pessoa trabalha, ou porque a pessoa não tem um aparelho celular. Isso é uma realidade que, por exemplo, o pessoal aqui do escritório que vende para a Espanha não vai entender. Então, por isso que o trabalho de vocês é tão fundamental aqui. Eu vejo essa reunião como mais do que possíveis compradores da Factorial, eu vejo possíveis parceiros da Factorial na região. Eu vejo vocês como a presença justamente fundamental para a gente conseguir entender como é que a gente quebra essas barreiras num país que tem eh, um, uma inserção tecnológica diferente, menos poder de compra na mão do empresário. De qualquer forma, ainda assim, a necessidade ela é a mesma. A necessidade, como disse a Ana, é inegável. A gente está passando por um processo de transformação brusca na maneira como se trabalha hoje, e de maneira geral todos serão afetados aqui, e a gente está num intergerações, né? Existe uma nova geração que já nasceu com o celular, que já nasceu com o computador, que está entrando na força de trabalho agora, e uma outra geração que não, que aprendeu a mexer no Excel, que lembra da internet de escada, que lembra do telefone com fio, enfim, é a única maneira da gente poder fazer isso dar certo é se a gente trabalhar junto, de fato. Parece meio bonito, meio mensagem de final de filme da Disney, mas essa que é a verdade, né? É, E aí, só para concluir a minha fala, para eu não me estender demais, que eu sei que o Carlitos está marcando tempo, né? Como tal um debate de presidenciáveis, eu queria só pontuar uma questão no chat que eu acho que interconecta todos esses pontos. Mandaram aqui no chat dizendo que, com base na sua experiência, como os colegas de trabalho reagiram às mudanças digitais implementadas nos processos de recursos humanos. E aí, de novo, aí que entra o nosso trabalho, né? Porque isso não deveria ser, e eu concordo com quem tem essa perspectiva, isso não deveria ser responsabilidade única e exclusiva do funcionário. Você não deveria esperar que o funcionário nasça sabendo usar Salesforce e nasça sabendo usar o RP da Microsoft. Eu fiquei sem luz aqui no escritório, gente. É, Mas, Mas enfim, dá para ver, dá para ver. é, você não deveria exigir que o funcionário saiba disso, saiba nada disso, na verdade. É aí que entra um trabalho do bom RH, do RH bem preparado, aí que entra um trabalho de um processo de cultura que seja abrangente, que faça a pessoa se sentir à vontade dentro do trabalho e tenha acesso a essas ferramentas
operacionalizadas dentro da empresa, e aí que entra o trabalho de empresas como a Prati Consultoria e como a Factorial. Porque no momento que a gente for implementar uma solução dessas, a implementação é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade contratual que no momento que você compra o nosso serviço, você consiga de fato tirar o valor máximo dele. Então a gente vai prestar a hora de implementação, a gente vai sentar junto com a sua equipe, fazer transferência de conhecimento. Se precisar, o Carlitos vai na empresa e vai fazer o treinamento. A gente tem maneiras de articular isso, porque no final das contas, isso conta pra gente. Não adianta para mim assinar um contrato e ter vocês pagando valor no mês, sendo que ninguém utiliza a ferramenta, sendo que ninguém entendeu para que que serve, sendo que ela não tem adesão nenhuma. Então, esse não é um cliente que vai ficar com a empresa, né? Então, acho que é justamente isso. O trabalho de todo mundo aqui se torna mais fundamental, hein? Todo mundo pedindo aumento amanhã, depois dessa reunião. Ok. Leo, obrigado pelas abordagens aqui apresentadas. E eu peço que todos fiquem aqui pelo menos até ao final do evento, porque depois vamos pedir ao Leo para fazer uma espécie de demonstração em um período muito curto de uma solução, sobretudo que é a Fatorial, de como é que funciona, quais são os módulos e outros elementos. Celso, por favor, tenha a palavra. Ok, obrigado a todos os comentários, todas as perguntas e todos os elogios ao painel. Eu, quando vi o nome da Ana, eu já queria inventar que já não tenho internet e sair da reunião, porque ela sempre faz perguntas complicadas. Mas, felizmente, acho que foram mais para Chelsea do que para mim. Cumprimento-te, Ana. Muito bom ter-te aqui. Acho que uma das questões que colocaram foram duas, basicamente. O custo do investimento em AI pode não ser alcançável por algumas empresas, como é que as empresas fazem isso? E depois também acho que, enfim, em zonas remotas, como é que nós podemos ter a expectativa de que um país como Moçambique tenha essas tecnologias up and running? Começando desta última, e em todos os outros aspectos, não só tecnologia, como, enfim, tudo o que quisermos, nada disso é dissociado do país em que nós estamos, certo? Nós estamos em Moçambique e essas dificuldades nós já as temos. Mas como já conhecemos esta história de estarmos atrasados há algum tempo em vários outros projetos, em vários outros aspectos, eventualmente devia ser agora uma oportunidade para quem toma decisões do ponto de vista estratégico do país, começasse a pensar que vale a pena eu não perder este caminho, porque se eu perco este caminho do ponto de vista económico e de desenvolvimento, eu posso mesmo desaparecer. Então, e já existem, felizmente já existem. Posso-vos dar um exemplo? Na quinta-feira eu tenho um workshop num instituto aqui na Matola, que vamos falar sobre inteligência artificial com meninos de 12, 13 anos. Então, a roda é lenta, mas vai-se fazendo, sem qualquer tipo de desespero, com os meios que nós temos, mas a pensar que se não tivermos isso, vamos desaparecer. O mesmo aconteceu com a internet, o mesmo aconteceu com painéis solares, tudo foi lentificado em Moçambique, mas gradualmente nós vamos seguindo esse caminho, então não podemos perder a esperança. Relativamente à pergunta do Walter, da Vulcan, sobre, enfim, se não tivermos a capacidade financeira para investir em inteligência artificial, felizmente, eu acho que Walter não é nada assim para si em particular. Nós temos que pensar duas coisas. Bom, inteligência artificial, será que o custo é uma oportunidade ou é uma ameaça? E eu acho que necessariamente é uma ameaça se nós pensarmos que o custo pode ser impeditivo de nós entrarmos na onda. E tem mais uma coisa, Walter. A inteligência artificial, acho que tem preços para todo mundo. Se tu queres high class, tens. Se queres low cost, tens. Enfim, não há nenhuma justificação do ponto de vista de custos para nós não estarmos nessa onda. Então temos que desbloquear aquilo que podem ser as eventuais barreiras que se nos podem pôr, afastá-las, contorná-las e estarmos nesse mundo de facto. Porque senão vamos perder o comboio e pode ser o fim da nossa organização. Como ficou, Chelsea, ficou a impressão de que eu sou muito mais draconiano, como disse a Ana, manda embora. Não, claro que não é assim. Nós temos pressupostos para trabalhar com as pessoas. Enfim, se depois de insistentemente e tudo registado, houver formação, de treinamento, exposição a IA, etc., e de facto a coisa não funcionar, então o caminho é mesmo esse, mas não é
não necessariamente que sejamos desumanos para quem não se ajusta mandar embora. Então, não sei se havia mais alguma questão, Carlitos, mas essas eram as duas que eu tinha retido. Obrigado. Ok, obrigado. Chelsea? Yes, obrigada. Eu acho que eu vou pegar um bocadinho a deixa do Celso em relação à questão de mandar embora. Acho que isso também responde um pouco à pergunta do Walter. Se calhar não vamos ser nós como RH que vamos efetivamente mandar embora, mas é o mercado de trabalho que vai lhe mandar embora. Não sei se fica claro o ponto, Walter. Por uma simples razão. Temos uma posição aberta, assistente de recursos humanos, né? Simples. Assistente de recursos humanos tem que saber redigir um e-mail, porque vai ter que, obviamente, conversar com os candidatos ou com os colaboradores dentro da empresa, por aí vai. Tem que fazer recrutamento e seleção. E esta pessoa não sabe usar como é que é o ATS, Application Tracking System. Como é que esta pessoa vai executar o seu trabalho? Como é que esta pessoa vai realmente ultrapassar a barreira da tecnologia, mostrando que sabe executar o seu trabalho, se uma das funções que tem de realmente executar ou uma das funções que faz parte da sua descrição de esta pessoa não vai fazer. Ou seja, muito antes da pessoa ser recrutada, a pessoa já está excluída do mercado de trabalho. Então, claro, sim, obviamente, o Celso falou depois de avaliações, por aí vai, essa pessoa obviamente, vai poder sair ou vai ter que sair da empresa. Sim, a empresa vai ter um custo, mas eu acredito que entre a empresa ter de pagar uma indenização, porque a pessoa não está a ter bom desempenho, por aí vai. Do mesmo jeito que a pessoa poderia ser mandada embora por faltas disciplinares, se calhar, ok? Do mesmo jeito que isso podia acontecer, é simplesmente a pessoa não ser capaz de executar uma parte daquilo que é a sua função dentro da organização. Então, pelo sim ou pelo não, o mercado de trabalho por si só vai ceifar esta pessoa do mercado de trabalho. Respondendo a uma das perguntas da Ana, foi respondida, que seria como reduzir o gap da literacia. E é no final do dia o que o Celso disse, o caminho vai se fazer caminhando. Nós sabemos ler hoje, sim. Daqui a 2 anos vamos saber ler. E quando chegarem esses 2 anos, temos de estar preparados para correr a roda que vai se estar a gerar dentro do mercado no final do dia. Infelizmente, temos sim pessoas que ainda em Nampula, eu particularmente trabalhei em Nampula, numa zona remota, e via-se diversas vezes que não era possível fazer o assessment das pessoas porque elas não sabiam simplesmente usar um computador, não eram capazes de responder aos comandos que lá existiam. E se eu não sou capaz de lhe avaliar, dificilmente eu vou poder dizer, ok, eu vou poder te admitir, porque eu não sei se esta pessoa é capaz de responder, ou se calhar de manusear a máquina que tem de manusear. Ou seja, assim como RH, vamos treinando as pessoas, vamos capacitando as pessoas para que possam entrar para as nossas organizações e para que se possam desenvolver dentro da organização. Mas se o colaborador for renitente também em evoluir, já tive uma outra experiência, curiosamente, em que estava-se a tentar implementar um novo sistema, tinham lá treinamentos, tinham folhas de presença para garantir que as pessoas estavam a fazer o treinamento. Depois de 2 meses, a pessoa não fez o treinamento. E depois vai dizer que eu não sei usar o sistema. Tá bem, mas foi feito o change management do processo, ok? Deu-se tempo para a pessoa aprender, a pessoa simplesmente não quis aprender. Então, sim, o RH tem responsabilidade, mas nós, como colaboradores, temos que ser campeões da nossa própria carreira, ok? Ninguém mais vai aprender o que eu tenho de aprender para que possa evoluir dentro da empresa. Ninguém vai. Se a empresa tem o seu plano de carreira para os colaboradores, mas eu, como colaboradora, eu tenho que saber para onde é que eu quero ir, quais é que são as minhas ambições, e a partir daí é que eu vou dizer que essa empresa faz sentido que eu me junte a ela, porque eu não vou só lá responder a uma necessidade da empresa. A empresa também responde a uma necessidade que eu tenho, ou seja, é uma via de mão dupla. Ok? E a última pergunta seria: que tal trabalharmos em termos dos conflitos intergeracionais e como usar a tecnologia a nosso favor?
Obviamente que as gerações mais novas precisam das gerações mais velhas, isso sem sombra de dúvidas, ok? Mas, ao mesmo tempo, é necessário compreendermos que eu gosto muito de olhar para os exemplos práticos. Temos agora os carros automáticos. Particularmente, cá faz-se a carta de condução com carro automático e não com carro manual. Eu venho de Moçambique, em que a carta de condução é feita num carro manual e não automático. Eu posso muito bem dizer, olha, eu sei conduzir e pronto, de onde eu venho, o que eu trago me basta. Ok, tudo bem, vou ficar sem conduzir aqui, porque pura e simplesmente não me estou a adaptar à necessidade que... Não me estou a adaptar ao ambiente em que eu estou. Ou seja, não é porque pura e simplesmente eu já aprendi uma coisa, eu já tenho domínio de uma determinada matéria que eu tenho que ficar refém daquilo que eu sei só porque sou uma pessoa sénior dentro da empresa. Não funciona assim. Sim, queremos muito que os Gen Zs, a geração Alpha, possa interagir com as gerações mais, com os millennials, para garantir que todo mundo vai tendo esse enquadramento, sim, mas é necessário termos vontade de aprender. Se tem ali o RH disponível para ensinar, mas o colaborador não quer aprender, de nada vai adiantar. Ou seja, vamos dizer que temos recursos, temos ferramentas, mas não temos a vontade da pessoa de poder evoluir. Espero ter respondido a todas as perguntas. Ok, ok. Uau, Chelsea, eu quero mais uma vez agradecer pela essa experiência rica, Celso, essa experiência rica, e o Leo, também essa experiência rica. Nós poderíamos levar mais ou menos 2, 3 dias, estarmos a discutir somente este tema, mas também não podemos responder todas as perguntas, por uma questão estratégica. Se não respondermos todas as perguntas, logo não vamos ter o famoso network. Como é que eu vou entrar em contato com a Chelsea se a Chelsea já conseguiu me satisfazer as questões que eu tenho? Então, por uma questão estratégica, não vamos responder todas as perguntas. E seguindo, seguindo este momento, quero aqui dar a permissão ao Leo. Leo, consegues partilhar mais ou menos em 10 minutos, fazer uma demonstração da Factorial e depois a minha colega vai partilhar os contactos. Acredito que alguns podem estar interessados. Claro que o Leo não vai fazer uma demonstração mais profunda, que geralmente nós temos sentado em mais ou menos 1, 2 horas, quando sentamos com o cliente, mostramos como é que a coisa funciona, fazemos aquilo que ele mesmo dizia, o processo de diagnóstico, levantamento de necessidades, quais são as dores. Então, é menos de 10 minutos, ou até no máximo 11. Alguns colegas que não conheciam, por exemplo, uma solução de transformação digital também podem ter esta oportunidade de conhecer. Leo, é consigo. Beleza, gente. Vou compartilhar a tela aqui. Só para fazer uma palhinha aqui, só para vocês verem rapidinho como funciona a plataforma. Em 5 minutinhos a gente mata isso. Vocês conseguem ver minha tela, né? Perfeito. Faz conseguimos tempo, ver, Léo. gente, faz tempo que eu não faço demonstração em português, então se tiver alguma coisa que não esteja escrita em português, esse é o motivo. E bem-vindos à Factorial. Como eu comentei durante a nossa reunião hoje, nosso webinar hoje, a Factorial é uma plataforma all-inclusive. Ela fecha o ciclo de gestão do funcionário, um HCM, do inglês Human Capital Management, plataforma de gestão de capital humano, e ela automatiza o processo inteiro, do começo ao fim da gestão do funcionário. Então, desde o seu processo de recrutamento, o seu ATS, como a Chelsea falou, passando por toda a parte operacional, então o sistema vai automatizar sua gestão de turnos, seus pedidos de ausência, todo o fluxo de aprovação e gestão das férias atribuídas, o relógio ponto, o controle de assiduidade e também a parte de desenvolvimento de talentos. Então, formações, treinamentos, engajamento, cultura, pesquisa de clima, INPS, a sua avaliação de desempenho, OKRs, tudo isso também é gerido dentro da plataforma
E nós temos um produto financeiro, um módulo financeiro, que gerencia também coisas que tangenciam ali, interconectam o RH com o financeiro. Então, contas a pagar, a parte de despesas, sua gestão de TI, de custo com tecnologia, a parte de projetos, gestão de compra. Tudo isso são módulos individuais. Então, a plataforma ela é tipo esses restaurantes que você vai, escolhe o que você vai comer, você não precisa ter tudo. E, obviamente, o preço final da solução ele é baseado no tanto de módulos que você adquire. Dito isso, tem um módulo básico, fundamental, que ele sempre está incluso na plataforma, que a gente chama ele de Core RH, que ele é basicamente as suas funções administrativas básicas. Então, tudo que você vê aqui listado embaixo de empresa, que é organizações, documentos, espaço, isso é Core. Isso sempre está incluso na plataforma. O que que isso diz respeito? Coleta de assinatura, gestão de documentos de funcionários, seu processo de onboarding e offboarding de novos funcionários e funcionários desligados, tudo isso passa de maneira fundamental na plataforma, de maneira básica. Então, você não precisa adicionar módulo nenhum, certo? Aqui no dashboard, esse dashboard central, perdão, não sei se Aqui no alguém quer fazer dashboard, uma esse colocação. dashboard central. Eu tô tendo um pouco de interferência no microfone aqui, Carlitos. Já foi, já foi. Já foi? Eu tô tendo um pouco de Bom. interferência no Inês, microfone podes aqui, colocar Carlitos. Já foi, já foi. Agora já foi. Inês, pode ver o seu microfone? Já foi agora. Bom, obrigado, gente. Não, então, aqui esse dashboard que vocês estão vendo, Não, então, ele é o dashboard central da plataforma. Então, assim que vocês fizerem um login, é mais ou menos isso que vocês vão ver. Como eu disse, ele condensa todas as suas ações fundamentais de gestão de capital humano aqui. Então, do meu lado esquerdo, eu tenho a parte pessoal. Isso aqui é o usuário, é o próprio funcionário. Então, o funcionário vai ter acesso fácil a todo o perfil dele, às informações essenciais de contrato, às últimas avaliações de desempenho. O funcionário vai conseguir ver quantas horas ele tem planejado para trabalhar versus as horas trabalhadas, o salário, o desenvolvimento do salário desse funcionário, qualquer projeto que ele tenha aberto, as próximas reuniões. Então, isso aqui também serve para o funcionário gerir a própria informação. E aí, toda vez que ele precisar fazer um pedido, que ele precisar fazer uma solicitação, ele vai fazer por dentro da plataforma. Então, aqui o funcionário debaixo da parte, né, pessoal dele, ele consegue pedir férias. Ele consegue ver quantos dias ou horas ele tem de férias, ele consegue ver os documentos, ele consegue fazer um registro de uma despesa se ele tiver uma viagem corporativa. Então, eu consigo fazer o registro por aqui. E vocês, o pessoal que vai fazer a gestão desses dados, vai ter acesso a toda essa informação alocada aqui. Então, tenho a divisão aqui, a gente não vai aprofundar nos módulos, mas eu tenho a minha análise de talento, por exemplo, a qual aqui eu tenho a parte de People Analytics, né? Eu consigo ver desde o meu Nine Box até a parte da inteligência artificial me dando um relatório das avaliações de desempenho. Eu tenho a minha parte de insights financeiros com os meus relatórios do envolvimento do salário, dos custos, basicamente o meu PNL, só que só a parte de funcionários, né? Eu tenho desde a minha parte de análises até a parte operacional, onde eu vou ter os turnos, os projetos, as contas a pagar. O sistema ele cria com todos esses dados, então toda essa informação que a gente vai estar alimentando o sistema vai te permitir criar relatórios. E esses relatórios eles não são limitados, eu posso criar relatórios aqui com o que seja. Automaticamente a plataforma te gera insights, então eu tenho a evolução do número de funcionários, a taxa de retenção, minha taxa de rotatividade, meu total de funcionários por gênero, por entidade legal, por equipe. E esses dados aqui eles são automaticamente criados, mas vocês podem configurar e criar relatórios específicos à realidade de vocês com esse dado que vai estar sendo inserido na plataforma. E aí a ideia central, gente, é que isso seja fácil de usar, né? Que seja bonito, que seja uma plataforma que seja apelativa para as novas gerações, que seja fácil de ensinar para as gerações mais velhas. Então o sistema ele é todo desenvolvido tendo em mente a facilidade de uso, né? Com o jargão da indústria a gente quer ser user-friendly, né?
Então você vai ter um sistema aqui bem intuitivo que notifica tudo que está acontecendo, tudo que você tem que atualizar. Você vai ter a visão do seu calendário associado ao seu calendário de ausências. E o resto do dashboard é que nem uma rede social, né? Como se fosse o seu Facebook da empresa. Se tiver algum evento acontecendo, se tiver uma festa, vocês conseguem ter acesso a isso por aqui. Aí acho que para uma breve introdução é mais ou menos isso, e aí, com mais detalhes, acho que a gente pode deixar para um outro momento, né, Calitos? Léo, quero aqui agradecer. Eu não sei, talvez temos ainda, a minha colega disse aqui que temos ainda 9 a 10 minutos. Caso alguém queira, por exemplo, minha colega já fez a partilha dos contactos aí. Vocês podem entrar em contato, nós vamos sentar, vamos discutir, vamos marcar reuniões e vai ser. Aliás, tem sido uma grande oportunidade sentar com pessoas, por exemplo, da banca, sentar com pessoas da área industrial e outros ramos, sentarmos, discutirmos sobre essas soluções. E eu quero dar aqui, pelo menos, uma vez que temos 10 minutos, pelo menos 2 pessoas que possivelmente queiram levantar questões sobre a solução ou sobre mesmo essa questão da transformação digital. Por favor, podem ser 2, 3 pessoas. Léo, permites? Certo. Boa noite. Boa noite. Aqui fala Télio. Bom, eu estava a acompanhar atentamente a apresentação do Léo, no que diz respeito a este software, digamos assim, que nos faz uma gestão, digamos assim, um pouco global de recursos humanos. Vi que tem vários módulos lá, e dependendo da necessidade, é um software, um sistema configurável, pelo que eu percebi, de acordo com as necessidades que temos. E percebi também que este é um sistema, digamos assim, interativo. Não é um sistema que está só destinado para o pessoal que é responsável pela gestão do RH, mas sim o profissional também é chamado a interagir via esta plataforma. Quer dizer, as coisas são mais automatizadas, a informação fica mais centralizada e nós sabemos exatamente onde vamos buscar as informações. Não sei se terá me escapado, uma vez que o sistema é interativo, temos lá o colaborador, em termos de usuários, temos os colaboradores, temos também, não sei se chamamos os de recursos humanos de administradores, eles que têm um overview, uma visão geral daquilo que está a acontecer em termos de pedidos de férias, em termos de formações por realizar, falou também de algumas viagens corporativas, etc, etc. Eu quero perceber se este software tem alguma espécie de um workflow, ou seja, quando o colaborador faz um pedido de férias, isto segue um workflow, ou seja, segue um fluxo. Por exemplo, fiz uma requisição, eu quero entrar de férias, isso passa por alguma espécie de aprovação, se há posteriormente uma notificação do colaborador de que as suas férias foram aprovadas para este período. Quero perceber mais ou menos esta parte, se o sistema tem a componente de workflow, algumas aprovações devem ser feitas em termos de funcionamento. Obrigado e está de parabéns a Factorial por nos trazer essa inovação. Obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade de contribuir, de verdade. A recíproca é verdadeira. Tem sido um prazer, tem sido muito, muito gratificante. Eu aprendido bastante durante essas últimas horas. E sim, para responder a sua questão de maneira bem genérica e abrangente, o produto ele não desenha a SOP, ele não desenha o procedimento operacional que vocês vão ter. Estava procurando a palavra em português, perdão. Então, o sistema ele é flexível no Fica à sentido de vontade, pode falar inglês. aprovação.
É, o sistema ele é customizável no sentido de aprovações, de fluxo de trabalho. Então vamos dizer que, por exemplo, para um funcionário da sua equipe comercial, quem precisa aprovar a gestão é o chefe direto, mas quem precisa aprovar a ausência é o chefe direto, mas o RH precisa supervisionar na empresa de vocês, vamos supor. Então o fluxo do sistema ele vai, no momento que o funcionário fizer a solicitação, o chefe direto vai receber a notificação. Isso aqui pode vir até no celular, como se fosse uma notificação de um aplicativo desses de celular. O chefe pode tirar e aprovar no bolso mesmo, pelo celular. E aí, a partir disso, a notificação vai chegar para o RH. Se o fluxo for mais complexo, tiver mais camadas, ou for mais horizontal ou mais vertical, para o sistema não faz diferença. Vocês vão dizer e vão configurar. Isso serve para todos os parâmetros, a calibração, por exemplo, o processo de calibragem depois de uma avaliação de performance. Se tem empresas que fazem a calibragem de um jeito X, tem empresas que fazem de um jeito Y, totalmente diferente, né? Então o sistema ele nunca vai reforçar o procedimento operativo, ele vai só se adaptar e automatizar o que vocês vão definir como modus operandi. E aí a ideia é que a partir disso você tenha dados o suficiente dentro de uma plataforma e possa coletar indicadores para o seu RH ser estratégico de fato, né? Ok, Leo. Tem a última pergunta. Tem um colega que quer levantar alguma pergunta sobre a solução? Bom, caso não, deixa eu só voltar a partilhar os nossos contactos. Bom, eu estou muito, muito, muito feliz e quero aqui agradecer mais uma vez. Chegamos, acredito eu, nos 100, estamos agora nos 90, e esta sessão ela está a ser transmitida através da nossa página do LinkedIn. E mais uma vez, tem sido uma grande oportunidade sentarmos, trazermos especialistas. Bom, a Chelsea hoje foi a única mulher. Eu, eu me recordo que quando nós sentamos e partilhamos aqui a solução, aliás, a sugestão no convite, nós dizíamos, olha, vai ser a única mulher. Ela disse, uau, vai ser um grande prazer. Então, para nós é um prazer, queremos agradecer aqui a todos que estiveram, sobretudo os participantes que deixaram seus afazeres, vieram cá partilhar suas ideias, assistir esses excelentes oradores que nós aqui trouxemos para vocês. Também quero aqui agradecer pessoalmente a toda a equipe que esteve por detrás disso, a Ângela, a parte de marketing. É sempre um prazer. Bom, o Keio depois vai dizer, não me citou meu nome. Também o Keio, que é a nossa área de direção. Bom, seguido este momento, já partilharam aqui no chat a lista de presença. Por favor, eu quero mais enfatizar. Quando nós estamos num processo de aprendizagem, sobretudo na era em que nós estamos, aqui quem não usa LinkedIn, por favor, tem que criar uma página do LinkedIn e começar a usar. A Chelsea fala muito sobre o LinkedIn, já ouvi dizer. Então, quando receberem os certificados, mais uma vez, comentem, partilhem, nos adicionem e nós vamos aqui aumentar a nossa rede de conexões. Aliás, mencionem a nossa empresa, nos mencionem ou mencionem os próprios oradores e todos nós vamos sair a ganhar e vamos incentivar as outras pessoas para que também mais tarde possam participar e possam ver o nosso desenvolvimento profissional. Leo, por favor, últimas palavras para Leo, para Cito e para Marlene. Começo, não, só agradecer, Celso, a oportunidade de aprender contigo. Chelsea, a mesma coisa. Um prazer conhecer profissionais talentosos da área de recursos humanos em Moçambique. E é uma honra poder colaborar com o trabalho que a Pratique vem fazendo, Carlitos. Acredito que juntos vamos poder superar todos esses desafios aí que a transformação digital exige para a gente nos períodos atuais. E acho que é isso. Um abraço a todos. Ok. Obrigado. Como a Chelsea a que começou, pode ser a que também fecha com a chave de ouro. Então vou falar um bocadinho aí rápido para depois passar a Chelsea com a permissão do Carlitos, como é óbvio. 10 segundos. Bom, também tive muito gosto de estar nesta plataforma, Carlitos. Muito obrigado pelo convite.
Léo, também foi um prazer estar contigo, aprender um bocadinho sobre as ferramentas que usas. Quem sabe um dia desses possamos otimizar e trabalhar juntos. Também foi um prazer total. Chelsea, muito gosto em saber de ti e conhecer-te. Tudo de bom aí nos Estados Unidos. E Carlitos, foi um prazer. E sempre que estiver disponível para. Na verdade, não é falsa humildade, para dar o pouco que a gente sabe, é sempre mesmo muito prazer. Costumo dizer que um livro mal guardado numa biblioteca é um livro que nunca vai ser lido. Então, eu quero que sempre seja encontrado num sítio qualquer e possa falar com as pessoas. Se aprendermos alguma coisa, ótimo. E tive muito prazer. Até a próxima. Muito obrigado. Muito Marlene? obrigada, Carlitos, pela oportunidade. Obrigada ao Celso e ao Leon, foi fantástico, superou as minhas expectativas. Obrigada a todos que estiveram presentes, aqui aos nossos convidados, né? Não eram só telespectadores, eram nossos convidados. Muito obrigada mesmo. E até a próxima. Agradeço pelos vossos votos e, obviamente, mantemos contato. Gente, é sempre um prazer. Continuação de uma boa noite. Essa edição nós terminamos em tempo recorde. Eu me recordo que na última edição fizemos 3 horas do tempo. Quase que ultimávamos às 23. A Ana está aqui. Gente, é sempre um prazer. Continuação de uma boa noite. Tchau, tchau. Até breve. Tchau a todos. Tchau. Feliz dia do RH. Feliz dia do Feliz dia do RH. RH.